Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Cristo, nesse momento, invada nossos pensamentos, para que possamos, ao longo dessa meia hora, nós conseguirmos entender um pouquinho mais da mensagem de Cristo. Mas para isso, para a gente relaxar, para a gente deixar aqueles pensamentos ruins que nos incomodaram durante o dia, vamos ficar bem confortáveis, vamos relaxar, vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse momento. E vamos fazer a prece de abertura dizendo assim: ó Pai querido, te pedimos neste momento a tua permissão, para que possamos esclarecer um pouco mais a nossa passada por este planeta. Ó irmão Jesus, vós que confiou em nós, entregando e nos ensinando os caminhos do Pai, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda, que nessa hora possam estar junto de nós, retirando todos os maus pensamentos, retirando de nós e de nossos lares os maus fluidos. Se por lá existir algum irmãozinho equivocado, que esses bons espíritos iluminados neste momento, estimulado pelos nossos pensamentos, possam trazer para cá, para eles receberem as primeiras lições do caminho a Deus. Pedimos também, Pai, nesse momento sublime, a bênção sobre aquelas pessoas que ora estamos pensando, sobre aqueles espíritos que nos foram afim nessa encarnação. Possam eles receberem a tua luz, o teu amparo, o teu abraço fraternal. Jesus ilumina todos, para que o caminho se torne mais brando até o Pai. Jesus, nos dê força e ânimo neste momento, para que eu possa impulsionar meus pensamentos sobre aqueles que agonizam de dor neste momento, sobre os hospitais, os presídios, sobre as creches, sobre os asilos, sobre as encruzilhadas, por onde quer que ande, aqueles perdidos, sejam encarnados ou desencarnados, que eles possam ser carregados até esta casa nessa noite, Pai. Permita, outro sim, Pai bondoso, que sejamos claros, transparentes neste caminho, e abençoe o palestrante da noite, para que cada palavra, cada parábola de Cristo
fique em nossa mente, fazendo eco eternamente, Pai. Que assim seja, queridos irmãos. Quando nós falamos em fé, quando nós falamos, e normalmente, de um modo geral, as demais religiões, eles falam em milagres. Nós, espíritas, não existe milagres. Porque cada ação de Cristo, cada ação da natureza, cada ação do homem, existe uma forma que se chama método científico para provar a sua veracidade. E o Espiritismo, todo ele, foi exatamente medido dentro de um método científico, para que não existisse equívoco. E assim mesmo, muitas vezes, Allan Kardec, na correria de escrever, ou na influência de algum outro espírito não tão bem iluminado, ele acabava, às vezes, errando determinados assuntos no livro dos Espíritos. Mas a providência divina, os espíritos iluminados, davam sinal, batiam porta, batiam na mesa, né, de modos que Allan Kardec fosse avisado do erro que estava ocorrendo naquela parábola, naquela escrita. Em determinado momento, e graças a Deus, como é bom a gente ter o nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, nosso guia espiritual, que ele está constantemente conosco. E sempre quando a gente permite que ele se manifeste, ou quando a gente pede ajuda, eles nos ajudam. E um dos espíritos, para Allan Kardec, num determinado parágrafo, né, quando ele escrevia o Livro dos Espíritos, ele não estava bem combinado aquele parágrafo com os demais conteúdos. E aí, o seu mentor espiritual, um espírito de luz, chegou e disse assim: olha, Allan Kardec, verifica a página tal, né, parágrafo tal, porque não está combinando. Mas tudo isso existe uma razão, meus queridos irmãos, que é a fé. E a fé é a crença, é acreditar em algo ou alguém. Então, a fé é a adesão total do homem a um ideal que o excede. A minha fé, ela me excede. Ela está constantemente comigo, em mim, mas ela ultrapassa os limites do meu corpo, do meu pensamento, e forma uma circunferência, na maioria das vezes, ao redor do meu corpo, chamado de aura. Então, quem entrar naquela aura vai receber a influenciação. Mas é só tão próximo assim? Não. Nós, de acordo com a fé que nós temos, nós podemos remover montanhas, nós podemos ultrapassar e avançar distâncias, né, longínquas, para a gente levar aquilo que nós desejamos para aquelas pessoas ou aqueles espíritos, tanto faz. Um está desencarnado e o outro está encarnado. É a crença, um conjunto de dogmas de um sistema religioso. Tá? Então, cada religião tem seus princípios, seus fundamentos, seus nortes que orientam. E aí, no caso nosso, nós podemos dizer que o Espiritismo, não é? O seu forte, o seu principal dogma é acreditar na reencarnação. Tá? É a confiança em alguém ou algo.
Então tem gente que confia numa santinha, tem gente que confia numa moeda, tem gente que confia no amanhecer, no sol e etc. Tá? Ou alguém diz, olha, eu penso nesse alguém e a coisa acontece. Isso é a confiança, isso é a fé. Então, vejam só que essa fé, essa capacidade de realização, seja ela moral ou material, está em nós, através da nossa fé, através do nosso pensamento. Porque eu vou agir de acordo com a minha fé. Então, meus irmãos, a fé, quando Cristo dizia ao seu povo, ao seu público, para nós, quanto de nós andava lá ao redor de Cristo, né? Então ali ele dizia assim, ó, no capítulo 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, ó, a fé é capaz de transportar montanhas. Então, essa fé, né? Essa crença, esse poder que nós temos, que é a nossa fé, ela é capaz de transportar montanhas. Seja no sentido que for, na concepção da palavra ou não, não é? Mas ela é capaz de transportar, de mover algo. Não é? E tanto é que um pai, num determinado momento, na cidade ou no povoado de Betânia, ele se joga aos pés de Cristo e diz assim, por favor, cure meu filho. Meu filho é lunático. Eu já levei aos seus discípulos e eles não curaram. E Cristo simplesmente olhou a criança, concentrou seus pensamentos, utilizou a sua fé, a sua capacidade de influenciação através da sua fé e retirou daquele menino todos aqueles espíritos, não é? Que estavam influenciando, que deixavam aquele menino lunático, desorientado. Então vejam, se nesse momento a gente traz outra passagem de Cristo, quando ele acredita em nós e diz assim, ó, se eu posso, vós podeis muito mais. Então, se ele tira essas más influenciações, se ele tira aquele irmãozinho que estava obsidiando aquele menino, vejam só, por que nós não podemos fazer? Podemos fazer. Nós temos a obrigação e o dever diário, quando abrimos olhos pela manhã, de dizer assim, né, hoje eu quero esse modelo de dia para mim. Esse modelo, essa condição de vida. Porque nós somos capazes de transformar. Nós somos capazes de transportar essas montanhas. Mas aí o menino se curou, né? E os apóstolos, os discípulos de Cristo, ficaram perplexos. E aí, quando eles tiveram a oportunidade de ficar sozinhos com Jesus, eles perguntaram, Jesus, curaste o menino e nós não o pudemos curar? Aí, Jesus olha para eles, porque Jesus também, ele era rígido, mas ele nunca perdeu a ternura. Ele cobrava seriamente as coisas. Então, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, ó homens de pouca fé, não foram capazes de retirar simplesmente um espírito que estava obsidiando o menino. Em outras palavras,
É isso que Cristo disse. Até quando estarei entre vós? Quer dizer, até quando eu vou ter que ficar para vocês aprenderem? E aí os discípulos olharam e baixaram a cabeça, e Cristo diz a eles: ó homens, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, vocês seriam capazes de transportar as montanhas. E aí, meus queridos irmãos, mais uma vez ele nos traz e nos chama a atenção. Que nós, à medida que nós vamos trabalhando a nossa fé, que ela vai ficando mais claro, mais límpido, maior é a nossa confiança. A confiança nas próprias forças, porque nós sabemos que vamos realizar aquilo. Basta querermos. O querer é fundamental na nossa vida. Eu tenho que querer, mas querer de verdade. Estar comprometido. Com quem? Com a minha fé. Aí eu vou começar a fazer as transformações, seja sobre o planeta ou em mim, integrante desse planeta. Eu vou começar a mudar. E à medida que eu começar a estudar, começar a mudar, começar a criar confiança nas minhas forças, aquilo que Aristóteles já tinha, que ele dizia, ninguém consegue tomar banho 2 vezes com a mesma água. Porque a sabedoria que nós temos numa água, num banho, para chegar no outro banho, nós já evoluímos, nós já mudamos, nossos conceitos já se alteraram. E é assim, meus queridos irmãos, nós temos que mudar, desenvolver essa fé, desenvolver esses sentimentos em nossa vida. Aí nós começamos a acreditar nas nossas próprias forças. Mas para que acreditar nas nossas próprias forças? Na busca de um conforto, na busca de um equilíbrio, na busca de um avanço moral, na busca de um avanço material, porque isso tudo faz parte da nossa vida material, corpórea. Utilizar bem os bens. Se um bem tem 10 utilidades, nós temos que utilizar as 10 utilidades para depois adquirir outro bem. Não entrar na questão do superconsumo. É isso que Cristo quer de nós. Ele não pede a renúncia das coisas materiais. Não, ele diz assim, tendes os bens materiais o suficiente para que tu possa desenvolver os teus valores morais e espirituais. Então, por essa razão, à medida em que eu confiar, que eu tiver a minha fé, simplesmente as coisas começam a se alterar, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista moral. Porque eu vou saber o que eu necessito de verdade. O que eu não necessito, eu vou passar adiante. Eu não vou me sobrecarregar de coisas materiais que eu não possa depois usufruir dentro das utilidades que me oferecem.
Ah, meus irmãos, então isso é a fé, o que ela é capaz de fazer em nós. Modalidades da fé, mais do ponto de vista didático, né? Porque isso na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nós não conseguimos separar. Né? Então, mas como a finalidade didática, dizer assim, a fé é robusta, né? É a perseverança, é a energia, são os recursos necessários para que eu consiga estar em harmonia e em equilíbrio. Isso é a minha fé robusta. A fé de confiança é aquela fé que a gente pode e tem a certeza que vai chegar, que vai conquistar. Então, a cada dia nós trilhamos aquela meta, aquele projeto de vida que nós traçamos, para a gente chegar naquele objetivo final ou naquele paradigma desejado. Fé sincera ou verdadeira, né? Dá a paciência, o saber esperar, a hora certa das coisas, entender o mecanismo da própria vida. Isso é ter uma fé verdadeira. Fé vacilante, não procura os meios de vencer. É aquela coisa, não, eu vou fazer isso, eu vou aquilo, não sei o que mais, que Deus vai me ajudar, papapá. No amanhã, já não tem mais nada daquilo. Não tem mais nada. É como se fosse aquele móvel pintado de verniz, que fica aquele brilho só por fora. Quando a gente passa a unha, tira o verniz, a gente vê que a madeira está bruta ali. Não foi lapidado, não foi trabalhado. Esse é uma fé vacilante. A fé robusta, a fé de confiança, a verdadeira, ela entra para dentro de nós. Ela brilha lá dentro antes de exteriorizar o seu brilho. Primeiro é o brilho interno. Por aí que a gente vê muitas vezes dizer, como eu gosto de conversar com aquela pessoa, como eu gosto de estar junto daquela pessoa, como eu gosto de dar um bom dia para aquela pessoa. Porque o bom dia, a conversa daquela outra pessoa, está vindo lá de dentro, lá do seu verniz interno, do seu brilho interno, e que atrai as pessoas. E aí as pessoas vão até se diferenciando cada vez mais um dos outros. Então, meus irmãos, tudo acontece pela fé. E aí o ponto que nós temos que analisar. Essa fé, esse sentimento da crença, de acreditar das mudanças, das transformações, e que quando a gente começa a juntar a casa da roupa com o botão, nós vamos vendo que era exatamente o que Cristo trouxe para nós, aquela referência, aquele modelo. Que aí nós vamos vendo assim, que essa fé, ela é capaz de mudar, ela é capaz de transformar. Ele não transformou aquele menino? Transformou. Quantas lepras, quantas bactérias, através do pensamento, da sua vibração, através daquele controle físico da radiação emanada por Cristo, ele matava aquelas bactérias, matava aqueles ectoparasitas, matava. Por quê, meus irmãos? Porque a emanação de Cristo, a impulsão de seus pensamentos, as suas vibrações de onda curta eram capazes de fazer um controle. Até hoje nós tiramos lição disso aí. Quando nós queremos esterilizar um solo, nós usamos o recurso do plástico preto
e a energia solar e tudo aquilo que existe de vida embaixo daquele plástico praticamente acaba morrendo. Cristo fazia isso. A sua vibração não precisava plástico preto, nem enrolar ninguém. Ele simplesmente pensava, emanava e fazia o controle de bactérias, de vírus, de fungos, né? De tantos outros parasitas. Mas tudo está na nossa capacidade de pensamento, na nossa fé. E Cristo disse, hoje nós ainda não conseguimos, nós estamos em processo de mudança. Mas vai chegar um dia que Cristo até nos cobra, porque nós estamos atrasados, que nós já deveríamos estar fazendo esses controles em nossa vida, que nós não fazemos ainda. Que nós ainda permanecemos 24 horas tristes, porque não somos capazes de manipular nossos sentimentos, nossos pensamentos. Estamos num processo e vamos chegar lá sim. Então aí, meus queridos, a cura de Cristo. Vejam só aquelas bactérias, aquelas lepras. Ele controlava através daquela equação no número 4. A cura, a fé, a vontade de acreditar, confiar que vai acontecer, ter aquela fé verdadeira que nós vimos anteriormente, mas o magnetismo, porque nós não temos essa forma à toa, nós somos meios arredondados, porque a nossa energia elétrica produzida no nosso corpo, quando ela circula ao nosso redor, a nossa aura, produz internamente uma energia magnética. E é essa energia magnética que se usa os grandes magnetizadores. Então, fé, mais essa capacidade de transformar as energias elétricas em magnética, usando o fluido universal, esse ar, essas vibrações, essas cargas elétricas que estão distribuídas no universo, nós recebemos, penetra em nós, através dos nossos chakras, e vai até a nossa célula pineal e lá é transformado num fluido de vibração muito mais fina e de grande penetração e de grande impulsão. E aí, vejam só, a nossa impulsão, a nossa capacidade de concentração, a nossa vontade que seja levado até onde nós queremos, todas aquelas vibrações que nós estamos produzindo ali em cima. Ó. Então aí, que essa cura, através da fé, a vontade de, mais essa energia, que na verdade é uma energia eletromagnética, utilizando os recursos do ar atmosférico que nós temos aqui, e a nossa capacidade de emanação, nós transformamos o mundo, nós curamos as doenças. Nós entramos num processo de autocura. Quantas vezes a gente passa nas nossas mãos livros, né? A autocura, a autoeducação. Então, eu sou capaz de transformar. Tá, meus queridos? Aí nós começamos a entender que nós somos muito mais, a nossa existência é muito mais comprometida com essa vida mental e espiritual do que a nossa carnal. Porque a carnal basta simplesmente eu cuidar do meu externo. Agora, e o restante? As minhas interações,
como é que eu cuido? Como é que eu faço o bem? Como é que eu consolo meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo? Porque não é simplesmente dizer meia dúzia de palavras que vem ao ar, mas sim o pensamento, a fé, a vontade de nós vamos transformando. E assim é, meus queridos irmãos. Nós aqui, nessa condição de encarnado, somos capazes de alterar a vida de um espírito, de um ser desencarnado, de um espírito. Quando nós oramos, quando nós rezamos, quando nós colocamos nossos desejos e impulsionamos, aquele espírito, na vida espiritual, ele recebe aquelas luzes. Vejam o filme Nosso Lar. Não é ficção, é real. E é isso que acontece. Numa mesa mediúnica, nós ouvimos 80% das comunicações, espíritos falando, agradecendo a mãe, o irmão, a namorada, a esposa, os amigos, pelas preces, pelas vibrações que lhe propiciaram a saída de uma vida mais escura para uma mais iluminada. E nós fizemos isso. A gente muitas vezes não faz. Nós simplesmente desgraçamos porque a pessoa completou seu ciclo vital naquela encarnação e a gente fica bravo, furioso, muito triste por aquilo. Mas nós temos que entender que esse é o processo todo da humanidade. Que a nossa verdadeira vida é a espiritual. Nós estamos aqui carregando esse corpo pesado, limitado, que cansa facilmente, por alguns anos. Depois retornamos à pátria espiritual. Claro que nós não somos aquelas pedras sem sentimento. Nós vamos sentir a dor da saudade. Nós vamos sentir aquele espaço vazio. Mas era a missão daquele irmão. Ele ele trouxe no seu projeto reencarnatório tudo aquilo ali que foi cumprido. Então, de que forma nós podemos substituir tudo isso? Emanando, rezando, fazendo prece, orando por aquele espírito. Nós vamos promovendo aquele espírito no melhor caminho. E existe a lei da ação e reação. Tudo que eu fizer, eu também estarei recebendo. E quando eu tenho a confiança de Deus e de Jesus, eu vou receber. E eu tenho que repartir. Se eu tenho uma cabeça, um cérebro que é capaz de pensar, de raciocinar, de rezar, por que eu não vou fazer isso, meu Deus? Isso faz parte da minha vida, quem sabe faz parte do meu projeto reencarnatório. E assim é da mesma forma. Quando a mãe está com seu filho nos braços, ela ampara, ela consola, ela eleva seu pensamento e é capaz de curar. E assim também. Quantas vezes existem irmãos que desencarnam e que eles ainda, ao desencarnar, levam consigo as marcas das suas doenças carnais
que estão lá no seu perispírito. E ele está sentindo aquelas dores. Por que que nós, a exemplo de que quando somos pais, somos mães, somos amigos, que desejamos o bem, por que não vamos fazer esse mesmo desejo só porque a pessoa desencarnou? Ela continua com seu grau de parentesco. Ela continua também gostando de estar junto com aqueles que ficaram para trás. Mas ele tem um entendimento que logo ali adiante, eles vão se encontrar. Através de quê? Através das suas vibrações, através dos seus pensamentos. Então, se eu estiver vibrando num determinado comprimento de ondas, eu vou me comunicar com todos aqueles que estão vibrando naquele campo elétrico ou magnético. Eu vou estar em íntima relação com eles. É por isso que muitas vezes eu elevo o meu pensamento e exige de nós uma energia muito grande para a gente tentar aumentar as nossas vibrações, a nossa capacidade vibracional, tornar as nossas ondas, não é? Que chamar de meia crista mais curta, para que eu possa me encontrar, chegar até aqueles espíritos um pouquinho mais de luz e receber e distribuir. Então, essa é a função do médium. Ele vai intermediar muitas vezes, mas não precisa. Todos nós temos um grau de mediunidade, de maior avanço ou de menor avanço, tá? Mas todos nós temos, e todos nós temos essa capacidade de mudança. Meus queridos irmãos, então aí, né, o mais importante para nós nessa noite é essa capacidade de cura. Ah, não é só a cura de doenças carnais, é a cura das nossas doenças mentais, que nós estamos aqui para superar. Nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos com um monte de desafio dentro de um projeto reencarnatório. E uma delas é a gente procurar ser feliz. Então, algo não está bem se eu amanheço e anoiteço triste. Algo não está bem se eu amanheço e anoiteço com dor de cabeça. Se eu ando triste, se eu ando olhando para o chão, o que está me deprimindo? Eu tenho que superar. E só eu supero. A ciência material, ela pode até mostrar os caminhos, mas se eu não quiser trilhar naquele caminho, eu vou continuar com a minha depressão. Então, eu tenho que querer. Então, se eu quero, se nós queremos, nós somos capazes de fazer e praticar a cura. Então vejam que não existe nada, não existe mistério, não existe. É ali, é ciência pura. É ciência pura. Isso aí é medido pelo método científico. Não tem, ela é real, ela não é misteriosa. A fé. Nós somos capazes de ter a fé. A nossa fé nos conduziu hoje, mesmo chovendo, estar aqui. Magnetismo. Nós sabemos que somos capazes de produzir eletricidade. Não é? Basta a gente tirar a roupa e sacudir no escuro, principalmente de lã, aí o que vai acontecer? Né? Sai uma quantidade grande de faísca. Então, nós estamos produzindo, nós estamos interagindo. Todo o corpo, não é? Ele é feito de energia. Fluido universal, que está aí, nós estamos respirando, nós estamos sentindo, e a nossa impulsão, a nossa capacidade. Esta
É a nossa mensagem de hoje, meus queridos irmãos. Que a paz e o amor de Cristo fique conosco, nos dando força e nos lembrando de tudo isso que a gente conseguiu falar na noite. Elevamos nossos pensamentos bem fortes, já que conseguimos nesse momento saber o que é nossa fé, as mudanças e aonde nós podemos elevar. E vamos dizer assim: Pai, obrigado pelo entendimento. Jesus amado, obrigado pela tua sabedoria. Obrigado pela tua capacidade de deixar entre nós o teu modelo de vida, onde o bem se sobrepõe a qualquer outra condição. Pedimos neste momento a essa falange de espíritos que estão trabalhando para que possamos receber essas boas vibrações neste momento. E que a esses outros espíritos extensionistas, a esses mensageiros, a esses carteiros da espiritualidade, pedimos a Ele, Pai, a eles, que leve até onde nós estamos pensando neste momento as vibrações necessárias e suficientes para que o entendimento daqueles que sofrem. Não te pedimos, Pai, a retirada da dor, mas te pedimos a força para que esses irmãos suportem as suas provações, para que no amanhã o sorriso se estampe em cada um deles, Pai. Abençoe aqueles irmãozinhos jogados na encruzilhada. Leve a eles a luz, leve a eles o entendimento e a sabedoria. Ó Jesus amado, pedimos neste momento a bênção sobre os alimentos de todos os lares, que fluidifique todos os líquidos, inclusive os líquidos celulares de nosso corpo, transformando aquelas células doentes em células sadias, Pai. Jesus, Tu que nos ensinou que somos capazes, nessa hora com a nossa elevação, em nossos pensamentos temos a certeza que a água que será utilizada para saciar a nossa sede, lubrificar as nossas células, estejam impregnadas das tuas boas vibrações, Jesus. Que assim seja.